Pois bem, gente, vamos lá então. Desculpa aí, tá? Aqui está essa imagem. Vocês chegaram a ver essa imagem? Viram, né? São 16 artigos de fé, ok? Aí o que acontece? Nós temos então esses 16 aqui, dos quais vocês precisam ter um conhecimento sobre cada um deles, e com certeza você poderá ter a facilidade de responder algumas questões, né, na entrevista e também na prova, que vai te ajudar bastante, tá ok? Pois bem, então nós temos o Deus Trino, Jesus Cristo, Espírito Santo, Sagrada Escritura, pecado original e pessoal, expiação, graça preveniente, o arrependimento, a justificação, a geração e a adoção, ter a santificação, a igreja, o batismo, ceia do Senhor, cura divina e segunda vida de Cristo, ressurreição, juízo e destino. Então, nós vamos avançar em cima desses tópicos e eu creio que em breve a gente chega ao final, tá? Pois bem, a primeira coisa que nós temos que ter é, em mente é a ideia do Deus Trino. É a Trindade. E o que diz o manual? Cremos num só Deus infinito, eternamente existente, soberano, criador e sustentador do universo, que somente Ele é Deus, santo na sua natureza, atributos e propósitos. O Deus que é amor, santo e luz, é trino no seu ser, revelado como Pai, Filho e Espírito Santo. Então, guarde isso. Nós estamos aqui mostrando para você que a Igreja Arena ela tem uma fé na Trindade. Nós cremos nesse contexto, nessa ideia de que temos um Deus infinito, né? E nós o chamamos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ok? Avançando um pouquinho, nós temos então o segundo artigo de fé, que é Jesus Cristo. Cremos em Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que ele é eternamente um com o Pai, que encarnou pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, e assim duas naturezas perfeitas e completas. Quais são as duas naturezas? A divina e a humana. Isto é, a divindade e a humanidade se uniram em uma pessoa. Portanto, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, né? O Deus homem. Então, nosso segundo artigo de fé é Jesus Cristo. O primeiro, né, é Deus Trino, o segundo é Jesus Cristo. Vocês vão gravar muito bem isso, vocês vão tirar de letra sem nenhum tipo de nervosismo na hora lá da entrevista e nas respostas na prova, tá certo? No caso, aqueles que estão primeira licença que vão fazer. Continuando em relação ao segundo artigo, Jesus Cristo, cremos que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e que ele verdadeiramente ressuscitou dos mortos e tomou de novo o seu corpo, ressuscitou, juntamente com tudo o que pertence à perfeição da natureza humana. Portanto, aqui Jesus é um homem perfeito. E com isso subiu ao céu, onde se dedica a interceder por nós. Ele é o nosso único mediador. Portanto, entendemos que Jesus Cristo, ele é o centro, né, da nossa salvação. Ele é aquele do qual é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No terceiro artigo de fé nosso, nós temos então a pessoa do Espírito Santo, ok? A gente. Só um segundo aqui, ok? A gente precisa então entender que esse terceiro artigo ele é muito importante e ele voltará, né, no caso, sendo falado do Espírito Santo, num artigo mais à frente, tá bom? Mas vamos lá. O Espírito Santo, então, nós cremos no Espírito Santo como o quê? Como terceira pessoa da Santíssima Trindade, que está sempre presente e operando eficazmente com a Igreja de Cristo e no seu interior, que está convencendo o mundo do pecado, regenerando aqueles que se arrependem e creem, santificando os crentes e guiando-os em toda a verdade que está em Jesus. Portanto, o único que tem condição de convencer e converter uma pessoa é a terceira pessoa da Trindade, é o Espírito Santo de Deus. Então, nós temos então esses três primeiros artigos que quando você pergunta, cite
Se alguém falar assim, cite 3 artigos de fé, aí você fala Deus, Deus Trino, Jesus Cristo e Espírito Santo. Pronto, já resolveu, né? Ok? Mas avançando. Então, nós temos, então... Peraí só um pouquinho. Travou de novo aqui. Pronto. Nós temos, então, as Sagradas Escrituras, certo? As Sagradas Escrituras, então, nós cremos na inspiração plena das Escrituras Sagradas, pelas quais entendemos que... Quantos livros tem a Bíblia? 66 livros. Do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Todos esses livros foram dados por inspiração divina, revelando o quê? Sem erros, a vontade de Deus a nosso respeito em tudo o que é necessário para a nossa salvação, pelo que o que não se encontra nelas não pode ser imposto como artigo de fé. Preste atenção. A Bíblia ela é a única regra de prática e fé da Igreja do Nazareno. Então, nós cremos, né, no Antigo e no Novo Testamento como o livro sagrado e que nós devemos realmente tê-lo, né, como essa regra para a nossa vida e para a nossa salvação. Fora da Bíblia, não vai servir para nós. Dentro da Bíblia, tudo que está lá pertence a nós e nós devemos cumprir e guardar, tá certo? Uma coisa importante que agora é muito legal você ir aprendendo aqui, nós vamos falar sobre pecado original e pecado pessoal. Bom, preste atenção que essas questões, elas normalmente estão nas provas e muitas vezes na entrevista, porque faz parte, né, do nosso contexto como nazarenos. Pois bem, cremos que o pecado veio ao mundo através da desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E pelo pecado veio a morte. Cremos que o pecado se manifesta de 2 modos. Guarde isso: pecado original ou depravação, e pecado atual ou pessoal. Continuando, sobre o pecado original. Cremos que o pecado original ou depravação, o que é? É aquela corrupção da natureza de todos os descendentes de Adão. Razão porque o homem está muito longe da retidão original, ou seja, do estado de pureza dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, antes do pecado, quando foram criados. Então, o pecado original, ele podemos dizer assim, ele contaminou toda a humanidade pós-Adão. Todos aqueles que nascem, eles nascem em pecado, como diz a Bíblia. Continuando sobre o pecado original, é contrário a Deus, não tem vida espiritual e é inclinado para o mal. E isto continuamente. Portanto, uma pessoa que não tem a redenção em Cristo Jesus, por mais boa que ela possa parecer ser, ela está condenada, ela está inclinada para o mal. E isso continuamente. Cremos ainda que o pecado original continua a existir com a nova vida do regenerado. Guarde isto. Até que o coração seja inteiramente limpo ou purificado pelo batismo com o Espírito Santo. Nós vamos compreender isso, né, quando falamos de primeira obra da graça, né, segunda obra da graça. Então, vamos guardando esses termos aí também, tá bom? Avançando. Sobre o pecado original, ainda temos. Cremos que o pecado original difere do pecado pessoal. Qual é a diferença? Na medida em que constitui uma propensão herdada para pecar. O pecado original nós herdamos de Adão, nós não cometemos aquele pecado, né? Mas nós sofremos, né, como raça humana, a consequência daquele pecado, pela qual ninguém é responsável, até o momento em que negligencia ou rejeita o remédio divinamente providenciado, que é a salvação em Cristo Jesus. Portanto, a gente vai ter uma compreensão de que eu não tenho culpa nenhuma daquele pecado de Adão. Porém, quando eu entendo que existe esse mal, então ali eu preciso tomar o remédio dado por Deus,
que é a salvação em Cristo Jesus, tá certo? Avançando, nós, ao sair do pecado original, lembre, artigo 5º é pecado original e pessoal. Artigo 5º, pecado original e pessoal. Agora vamos falar do pecado pessoal. Falamos do original anteriormente. Cremos que o pecado atual ou pessoal, o que ele é? Ele constitui a violação voluntária de uma lei de Deus conhecida, feita por uma pessoa moralmente responsável. Portanto, o pecado não deve ser confundido com limitações involuntárias e inevitáveis, enfermidades, faltas, erros, falhas ou outros desvios de um padrão de perfeita conduta que são os efeitos residuais da queda do homem. Então, preste atenção que nós precisamos definir realmente pecado. Por exemplo, tem algumas pessoas que acham que chegar atrasado é pecado, né? E ele se condena com isso. É claro que se você pratica deliberadamente isso de uma forma, né, sem nenhuma consideração com ninguém, até podemos concluir que você pode estar até em pecado fazendo uma coisa desse tipo. Mas chegar atrasado não significa que a pessoa ela pecou, né? Eu não sei se ficou claro para vocês de algumas questões, por exemplo, quando fala faltas, erros, etc., não confundir com o pecado Pastor pessoal. Fernando, Oi, tem alguns meninos e umas moças que não estão conseguindo entrar. eu tenho recebido um negócio aqui, Sim, aí admitir, peraí. eu acho que é Roberto, Fábio. Tá, já admiti aqui. Isso. Pronto, admiti outro aqui. Ok, Ok. ok. Obrigado, viu? Pois bem, Imagina. avançando. Sobre o pecado pessoal, ainda no artigo 5º, lembra? O artigo 5º é pecado original e pessoal. O artigo 5º é pecado original e pessoal. Diz assim: contudo, tais efeitos inocentes não incluem atitudes ou respostas contrárias ao Espírito de Cristo, que podem ser corretamente considerados pecados do Espírito. Olha só, cremos que o pecado pessoal é fundamental e essencialmente uma violação da lei do amor, e que, em relação a Cristo, pecado pode ser definido como descrença. Então, preste atenção que, na realidade, a gente não somos libertos de muitas vezes de alguns pecados, porque nós não cremos que há poder suficiente para libertar-nos de tais pecados. Então, pecado pessoal, pecado original, artigo 5º, ok? Vamos avançar aqui, peraí. Ok. Artigo de número 6. Ó, expiação. Então, é um dos artigos muito importante, né? E queria que você se lembrasse aqui de que os artigos de fé de nossa igreja, ele tem ele segue um raciocínio e ele trata da redenção do homem, né? Todinha, desde o seu início até o final. Então, guarde aqui esse momento também do artigo 6, que é a expiação. O que seria, então, esse artigo? Cremos que Jesus Cristo, pelos seus sofrimentos, pelo derramamento do seu próprio sangue e pela sua morte na cruz, ele fez uma expiação completa para todo o pecado humano, que esta expiação é a única base da salvação e que é suficiente para cada pessoa da raça de Adão. Portanto, a expiação é a morte sacrificial de Jesus como Cordeiro de Deus e tira o pecado do mundo. Ele, então, ele é oferecido como sacrifício, né, para fazer a expiação do pecado de toda a humanidade em todos os tempos. Então, é muito importante você saber disso, principalmente
quando nós pregamos e ensinamos o Evangelho de Jesus Cristo, tá certo? E a expiação, olha só, ela é graciosamente eficaz para a salvação daqueles que são incapazes de assumir a responsabilidade moral e para as crianças da idade da inocência. Mas para aqueles que são moralmente responsáveis, somente é eficaz quando se arrependem e creem. Guarde isso. Criança, criança na inocência, ela é salva automaticamente. A pessoa que ela não é responsável moralmente, no sentido ela tem, por exemplo, a pessoa que é louca, ela tem a ideia de que ela não é responsável moralmente por ela. Então, ela recebe essa expiação. E aqui nós temos a ideia das crianças, tá certo? Porém, aqueles que são moralmente responsáveis, você que sabe as coisas, que tem entendimento, tem raciocínio e conhece, então você é moralmente responsável. Então, para mim e para você, somente é eficaz a expiação mediante o arrependimento e a crença e a fé naquele sacrifício, naquela cruz. Pois bem, essa foi a obra feita por Deus para com toda a humanidade. E Deus também providenciou algo para nós, que é a graça preveniente. É muito importante você saber sobre a graça preveniente. Cremos que a graça de Deus, através de Jesus Cristo, é concedida livremente a todas as pessoas. Essa graça preveniente, poderíamos pensar que é aquela graça que vem antes, para toda a humanidade. As pessoas, elas sempre são tocadas por Deus, seja por uma mensagem, seja por uma pessoa, seja por uma música, seja por uma imagem, seja o que for. E ela pode responder aquele chamamento. Então, nós chamamos isso de graça preveniente, aquela graça que vem antes. Essa graça, aqui no nosso texto, que está no manual, diz que é capacitando todas as que querem, no caso, pessoas, arrepender-se do pecado para a justiça, crendo em Jesus Cristo para perdão e purificação do pecado, seguindo as boas obras agradáveis e aceitáveis à sua vista. Então, a graça preveniente, ela não é exclusiva de um grupo de pessoas. Ela é distribuída e dada por Deus gratuitamente a toda a humanidade, a todos os seres humanos, ok? Cremos também que a criação da raça humana, a imagem de Deus, inclui a capacidade de escolher entre o bem e o mal. A isso nós chamamos de livre-arbítrio. Então, nós devemos que ter essa preposição aqui na nossa mente. Igreja Nazarena, ela acredita no livre-arbítrio. Isso tem a ver, né, com Armínio. Pois bem, e assim, seres humanos foram feitos moralmente responsáveis, que pela queda de Adão se tornaram depravados. Lembram? Quando Adão pecou, toda a sua descendência nasceu em pecado. De maneira que agora não podem voltar nem reabilitar-se à fé e à invocação de Deus pelas suas próprias forças e obras. O homem não pode salvar a si mesmo. Ele não tem essa força, essa capacidade, por mais que ele queira ou por mais obras que ele venha fazer. A Bíblia diz que pela graça somos salvos, e é mediante a fé, e algo que não vem de nós, vem de Deus, para que ninguém venha se gloriar. Então, graça preveniente, artigo de número 7. A graça preveniente, artigo de número 7, vai tratar dessa graça distribuída para que todas as pessoas possam responder a um chamado, a um chamamento do próprio Deus. E, obviamente, quando a pessoa passa pela graça preveniente, ela vai entrar no artigo de número 8 da nossa igreja, que é o artigo do arrependimento. Então, o nosso artigo 8 é arrependimento. Cremos que o Espírito de Deus dá a todos os que quiserem arrepender-se a ajuda gratuita da penitência do coração
e a esperança da misericórdia, a fim de que possam crer para o perdão e para a vida espiritual. O arrependimento, que é uma sincera e completa mudança da mente no que diz respeito ao pecado, incluindo um sentimento de culpa e um afastamento voluntário do pecado. Então, vocês notam, arrependimento é a nossa atitude de mudança de direção. Uma pessoa arrependida, ela não vai cometer os mesmos delitos que ela cometia anteriormente. Ela vai procurar mudar a sua vida debaixo da graça e do poder do Senhor. É isso aí, nós temos que ter como condição para a salvação de uma pessoa. Nós devemos, então, levar as pessoas ao entendimento do arrependimento dos seus pecados, para que ela possa ser salva. Continuando em relação ao arrependimento, o artigo 8 diz assim: é exigido a todos aqueles que, por ato ou propósito, se fazem pecadores contra Deus. Cremos que, voltando, é exigido que todos se arrependem. Cremos que todas as pessoas podem cair da graça e apostatar-se, e a menos que se arrependam dos seus pecados, ficarão irremediável e eternamente perdidas. Portanto, entenda-se por esse ponto que a Igreja do Nazareno acredita que uma pessoa pode apostatar-se. Significa deixar a doutrina dos apóstolos, deixar a graça, cair da graça do Senhor. E ela, se ela não se arrepender enquanto vive, ela realmente ficará irremediavelmente e eternamente perdida, tá? Avançando ainda mais um pouquinho sobre arrependimento, cremos que as pessoas regeneradas, é o nosso caso, não precisam voltar a pecar, mas podem viver numa comunhão inquebrável com Deus através do poder e da habitação do Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então, é muito importante você saber que o arrependimento, ele nos leva a uma vida de santidade. Porque o arrependimento é em relação ao pecado. Se eu me arrependo, eu não vou mais procurar pecar e realizar as mesmas obras anteriormente. Ok? Lembre-se, eu disse a vocês que os artigos de fé, ele trata de uma sequência da redenção do homem. Então, nós falamos da queda, nós falamos, então, primeiro falamos sobre Deus, no caso, a Trindade, falamos sobre Jesus, o Espírito Santo, falamos sobre as Sagradas Escrituras e falamos da queda do homem, falamos sobre a expiação, falamos da graça preveniente, falamos do arrependimento e agora nós estamos aqui diante da justificação, da regeneração e da adoção. Isso tem a ver com a primeira obra da graça. A primeira obra da graça, ela vai contemplar esses três pontos. Vale a pena você guardar um versículo ou mais de cada ponto deste. Guarde, tente decorar um versículo e coloque no teu coração e aplique-o, para que quando fizer a entrevista te perguntarem um versículo sobre esse assunto, você poderá realmente dar uma resposta adequada. No caso da justificação, cremos que a justificação é o quê? É aquele ato gracioso e judicial de Deus pelo qual ele concede o quê? Pleno perdão de toda a culpa. A remissão completa da pena pelos pecados cometidos e a aceitação como justos de todos aqueles que creem em Jesus Cristo e o recebem como Senhor e Salvador. Nós somos justificados completamente, né? Quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, arrependidos dos nossos pecados, nós, diante de Deus, seremos justificados, tá certo? Além de justificados, nós seremos regenerados. E a regeneração é o quê? Cremos que a regeneração, ou o novo nascimento, é aquela obra da graça de Deus pela qual a natureza moral do crente arrependido é despertada espiritualmente.
recebendo uma vida distintamente espiritual capaz de fé, amor e obediência. Na regeneração, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estamos mortos espiritualmente. E na regeneração, então, agora nós vamos voltar a viver. Então, nós somos gerados de novo, tá certo? Então, agora nós vamos ter uma capacidade de viver em fé, amor e obediência ao Senhor. Então, lembramos, na primeira da obra da graça, nós temos a justificação e nós temos a regeneração. E temos também, né, e devemos guardar no nosso coração, nós temos a adoção, que é o terceiro ponto dessa primeira obra da graça. Adoção. Cremos que a adoção é aquele ato gracioso de Deus pelo qual o crente é justificado ou justificada, regenerado ou regenerada, e se constitui agora um filho de Deus. Nós somos, então, aqui na adoção, né, tidos como filhos de Deus, herdeiros de Deus. Então é muito importante que esses três pontos eles fazem parte da primeira obra da graça e você precisa ter um versículo de cada um deles. Lembre-se disso. As três são simultâneas. Por mais que nós, didaticamente, a gente quer colocar, por exemplo, até é uma certa lógica aqui, a gente coloca a justificação, a regeneração e a adoção, e isso tem uma lógica. Primeiro, para me ser regenerado, eu tenho que saber o que aconteceu comigo, né? Então, eu vou ser justificado. Agora eu sou regenerado. Depois de regenerado, então, eu sou adotado. Parece que são três coisas, uma após a outra, mas não, elas são simultâneas. Cremos que a justificação, a regeneração e a adoção são simultâneas na experiência daqueles que buscam a Deus e são recebidas pela fé, recebidas, precedidas pelo arrependimento. Sem arrependimento, não há remissão de pecado. E que o Espírito Santo testifica desta obra e estado de graça. Então, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, nós recebemos esta bênção, né, da justificação, regeneração e adoção, e o Espírito Santo, ele testifica sobre esse recebimento e nos tornamos, então, a sermos filhos de Deus. Temos essa convicção da nossa salvação, tá certo? Avançando um pouco mais, temos aqui o nosso artigo de número 10. O artigo de número 10 é muito importante, ele vai falar sobre a santidade cristã e a inteira santificação. Lembra que eu falei que nós iríamos retornar sobre a pessoa do Espírito Santo, né, que é o artigo 3? Então, agora nós estamos voltando a falar sobre ele. Isso aqui é muito importante, né? Normalmente, nas entrevistas, essas questões elas são levantadas, né, que você está vendo aqui, e principalmente sobre inteira santificação. A inteira santificação, nós chamamos ela de segunda obra da graça. Mas o que que ela é? O que que ela faz? Vamos ver aqui no nosso manual o que ele nos diz. Cremos que a santificação é a obra de Deus e que transforma os crentes, tornando-os semelhantes a Cristo. Ela é efetuada pela graça de Deus, através do Espírito Santo na santificação inicial. Preste atenção nisso. O Espírito Santo, ele está em nós na santificação inicial, significa na primeira obra da graça. Santificação inicial é um outro nome dado, quando se fala de santificação, à primeira obra da graça. Santificação inicial ou regeneração, simultânea com a justificação. Agora, na inteira santificação, na obra contínua do aperfeiçoamento feito pelo Espírito Santo e culminando na glorificação, porque na glorificação somos plenamente conformados à imagem do Filho, seremos totalmente transformados, teremos um corpo glorificado. Mas para você ter uma compreensão aqui diz o seguinte: a inteira santificação, que é a purificação do coração, é uma obra, na obra contínua, que significa a santificação contínua, que vai até o quê? Até a glorificação.
ali na glorificação, nós seremos, então, transformados à imagem do Filho de Deus. Tá? Avançando sobre esse mesmo assunto, sobre santidade cristã e inteira santificação. Cremos que a inteira santificação é o ato de Deus subsequente à regeneração. Quer dizer, está ligado à primeira obra da graça, pelo qual os crentes são libertados do pecado original ou depravação e levados a um estado de inteira devoção a Deus e à santa obediência do amor tornado perfeito. Lembre-se, na inteira santificação, o pecado original ele é tratado ali. Na primeira obra da graça, nós iremos perceber que o pecado pessoal é tratado ali na primeira obra da graça. E o pecado original é tratado na segunda obra da graça, que é a inteira santificação, que está como descrito aqui. Então, quando nós somos purificados do pecado original, a gente vai entrar numa inteira devoção a Deus e a santa obediência do amor tornado perfeito. É operada pelo batismo com o enchimento do Espírito Santo e envolve numa só experiência o quê? A purificação do coração do pecado e a presença íntima e permanente do Espírito Santo, capacitando o crente para uma vida e o serviço. Então, você percebe que a relevância e a importância do batismo com o Espírito Santo para nós nazarenos, porque ele vai nos trazer uma santidade, né, profunda e vai nos levar realmente a estarmos capacitados para a obra e o serviço do Senhor. Continuando ainda sobre esse assunto, que é muito importante. A inteira santificação, ela é provida pelo sangue de Jesus Cristo, realizada instantaneamente pela graça mediante a fé. Obviamente, precedida pela inteira consagração. E desta obra, o estado de graça, o Espírito Santo testifica. Lembrando aqui, ela é realizada instantaneamente pela graça mediante a fé. Portanto, você vai perceber que as evidências ou evidência do batismo com o Espírito Santo, né, para nós nazarenos, ela é tratada interna e externamente em nós. Lembrando, quando nós somos purificados do pecado original, a gente vai compreender que o nosso coração é purificado. Isso é uma obra interna. Eu não consigo ver o seu coração, eu não consigo ver se ele está purificado ou não. E a evidência externa, que a gente poderíamos pensar numa evidência externa, está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que fala do fruto do Espírito. Essa é uma evidência externa. Evidência interna, purificação do coração. Evidência externa, a, a evidência, no caso, do fruto do Espírito. Tá? Porque você pode ler posteriormente Gálatas capítulo 5, versículo 22. Esta experiência é também conhecida por vários termos que representam diferentes aspectos dela, tais como, se alguém te perguntar qual é a segunda obra da graça, aí você fala inteira santificação. Aí você, tem outro nome? Ah, tem. Quais são, então? Perfeição cristã, perfeito amor, pureza de coração, batismo com ou enchimento do Espírito Santo, plenitude da bênção, santidade cristã. Então você percebe que todos esses nomes estão falando da mesma experiência da inteira santificação, que é a segunda obra da graça. Ainda mais um pouquinho sobre santidade cristã inteira santificação, cremos que há uma distinção bem definida entre um coração puro e um caráter maduro. O primeiro, que é o coração puro, é obtido instantaneamente, como resultado da inteira santificação. Então, eu, pela fé, eu posso receber o batismo do Espírito Santo e ter o meu coração purificado. Qual é a diferença, então, de um caráter maduro? No caso, o caráter maduro, ele resulta
do crescimento na graça, que é a santificação contínua. E nós vamos procurar realmente ter um caráter maduro. Olha o que diz aqui. Cremos que a graça da inteira santificação inclui um impulso divino para crescer na graça como um discípulo semelhante a Cristo. Então você percebe claramente que a ideia é tornar-nos semelhantes a Jesus. Por isso cremos que a inteira santificação, através dessa purificação, tem poder para nos levar para mais perto de Deus. Continuando ainda a nossa apresentação, mais um pouquinho, finalizando. Olha só. Contudo, este impulso, falando de inteira santificação, deve ser conscientemente cultivado e deve ser dada cuidadosa atenção aos requisitos e processos de desenvolvimento espiritual e avanço no caráter, personalidade semelhantes a Cristo. Sem tal esforço intencional, preste atenção nisso, hein? Você e eu me coloco assim, nós precisamos buscar o Senhor intencionalmente, queremos ser santos na presença dele. O testemunho do ou da crente pode ser enfraquecido se não tiver esse esforço intencional. E a própria graça comprometida, e mesmo perdida pela participação nos meios da graça, nomeadamente a comunhão, as disciplinas, os sacramentos da igreja, os crentes crescem na graça e no pleno amor de Deus e ao próximo. Guarde esse nominho, meios da graça. Os meios da graça têm tudo a ver nesse momento de crescimento espiritual para a maturidade, né? Jejum, oração, leitura bíblica, igreja, batismo e etc. Vamos falar um pouquinho sobre isso daqui um pouco, tá? Mas é muito importante você guardar o que é meio da graça. Meios da graça são instrumentos de Deus para que eu me torne mais maduro, mais crente, mais servo, mais santo, etc. e tal. Ok. Indo para o artigo 11º, como disse a vocês, eu não vou tomar muito tempo de vocês, tá? Mas já estou tomando. Nós temos a igreja. É o artigo 11º. Qual é? É a igreja. O 11º é a igreja. Cremos na igreja, a comunidade que confessa Jesus Cristo como Senhor, o povo da aliança de Deus feito novo em Cristo, corpo de Cristo, congregado pelo Espírito Santo através da palavra. Deus chama a igreja a expressar sua vida na unidade e na comunhão do Espírito, na adoração através da pregação da palavra, na observação dos sacramentos e no ministério em seu nome, pela obediência a Cristo. Viver santo e responsabilização mútua. Vocês podem ter certeza, talvez alguns de nós que aqui estão ouvindo essa aula, se não tomar cuidado, pode entrar naqueles pensamentos de que, não, a igreja não é importante. Não, a igreja somos nós, e tudo isso é verdade, somos nós, a igreja. Não, mas essa congregação de pessoas institucionalizada não tem importância. Nós temos que tomar cuidado com isso. Então, amanhã nós não estaremos mais na igreja. Mas, avançando, a igreja, 11º artigo, tem como missão da igreja no mundo é a de participar no ministério de redenção. Quem é o cabeça da igreja? Jesus. Quem iniciou a igreja? Jesus. Ele mesmo disse que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Então, entendamos aqui que nós, como igreja, participamos desse ministério de redenção e reconciliação de Cristo no poder do Espírito. A igreja cumpre a sua missão fazendo discípulos através do quê? Do evangelismo, do ensino, compaixão, promoção da justiça e dando testemunho do reino de Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, você que está aí me ouvindo, guarde o 11º artigo de fé, igreja. Para nós, nazarenos, nós respeitamos e amamos a igreja do Senhor Jesus e queremos que ela vença realmente todos os obstáculos que poderiam ou possam vir contra ela. A igreja, continuando nela, é uma realidade histórica. Ela não foi criada por uma pessoa. Tem gente que às vezes começa uma igreja e pensa que a igreja do Jesus está começando com ela. Não, é uma realidade histórica.
que se organiza em moldes culturalmente condicionados. Significa que ela tem uma adaptabilidade na cultura aonde ela está inserida, né? Que ela tem regras, tem é um organismo que tem realmente regras e métodos, e ela não pode ser de qualquer forma. Existe não só como congregações locais, mas ainda como um corpo universal. Portanto, entendamos aqui que a Igreja do Nazareno, ela não é a única igreja, ela faz parte, né, de um corpo universal de igrejas. Também separa pessoas chamadas por Deus para o ministério específico. É na igreja que vão surgir os pastores, os missionários, os líderes. Deus chama a igreja para viver sobre o seu governo, em antecipação à consumação da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, a igreja tem que ter essa postura, né, de que nós temos um governo e esse governo é o Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja. 12º artigo, nós temos que entender aqui que esse 12º artigo, ele, ele é um sacramento. Temos 2 sacramentos. Um deles é o batismo. Cremos que o batismo do cristão, ordenado pelo nosso Senhor Jesus, é um sacramento que significa a aceitação dos benefícios da expiação e a inclusão no corpo de Cristo. O batismo é um meio da graça, que proclama a fé em Cristo Jesus como Salvador, é para ser administrado a crentes indicando o seu firme propósito de obediência à santidade e justiça. Bom, o batismo, ele é uma ordenança, e esse sacramento precisa ser realmente levado às pessoas a refletir sobre ele e aceitá-lo, porque é a confissão pública, né, de que eu sou e pertenço ao Senhor Jesus. Devemos realmente levar os nossos irmãos a querer se batizar, aqueles que ainda não são, para que eles possam também ter esse testemunho vivo, né, de que ele realmente pertence ao Senhor. Com relação ao batismo, ainda, 12º artigo, como participantes da nova aliança, as crianças de tenra idade e os moralmente inocentes podem ser batizados a pedido dos pais ou tutores. A igreja garantirá o treinamento cristão. O batismo pode ser administrado por aspersão, efusão ou imersão. A igreja nazarena não batiza criança? Pergunta que alguém pode fazer para você. Você vai ter que responder que sim, porque ela pode sim batizar uma criança. No Brasil, nós aqui temos por tradição batizarmos, né, adultos ou pessoas que já têm uma consciência do que está fazendo. Mas a Igreja Nazarena dá essa liberdade para nós. Agora, a igreja ela vai nos levar a uma reflexão. Por exemplo, Acho que não. que nós devemos não negar o batismo, mas orientar sobre o batismo. E aqui no Brasil nós temos uma tendência natural, parece, de administrar o nosso batismo por imersão. Mas a Igreja Nazarena ela considera os outros 2 tipos de batismo que existem, que é a aspersão e a efusão. Então, nós podemos assim exercer. Fazemos os outros 2, muitas vezes, em circunstâncias, uma pessoa enferma ou no hospital. Mas normalmente nós gostamos mais e achamos, né, pelo menos no Brasil, de que imersão seria um tipo de batismo melhor. Mas não existe batismo melhor. O importante é sermos batizados para a glória do Senhor. Outro artigo, ou melhor, outro artigo, é o 13º, que é um sacramento muito importante, é a Santa Ceia. Cremos que a Santa Ceia é a ceia de comunhão instituída pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é um sacramento que proclama a sua vida, seus sofrimentos, sua morte sacrificial, ressurreição e a esperança da sua segunda vinda. A ceia do Senhor é um meio da graça. Lembra daquela palavrinha? O que a gente tem que ficar usando para que a gente possa crescer e nos tornar maduros, mais santos na presença do Senhor?
meios da graça. A ceia é um deles. A ceia do Senhor é um meio da graça em que Cristo está presente pelo Espírito. Todos são convidados a... Desculpa, deixa eu voltar aqui, peraí. Todos são convidados a participar pela fé em Cristo e a ser renovados na vida, salvação e na unidade como igreja. Sobre Santa Ceia, todos devem chegar em reverente apreço pelo seu significado e, através dela, proclamar a morte do Senhor até que ele venha, até que tenha fé em Cristo Jesus. Cristo e amor pelos santos são convidados. Aqueles que têm fé em Cristo e amor pelos santos são convidados por Cristo a participar tão frequentemente quanto possível. A ceia do Senhor, ela é muito importante. Eu não sei se você percebe, mas quando o culto é de ceia, que é o caso desse próximo domingo, a gente percebe uma presença maior das pessoas. Eu acho relevante isso, mas eu acredito que dar essa importância para a ceia deve ser dada, né? E ela realmente é muito importante, mas as pessoas precisam ter consciência que elas têm que ser crentes todos os dias e todos os domingos, todos os cultos e assim por diante. Tá bom? Avançando, nós temos então o 14º artigo de fé, que é cura divina. Cremos na doutrina bíblica da cura divina e exortamos nosso povo a oferecer a oração da fé para a cura dos doentes. Preste atenção, meus amados irmãos. Nós temos na nosso artigo de fé esse artigo muito importante e você pode orar pelas pessoas e impor as suas mãos sobre as pessoas para cura, porque nós entendemos que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje, o será para sempre e ele ainda cura as pessoas, tá bom? E é um poder sobrenatural que vem de Deus e é milagre. Mas também a Igreja Nazarena, ela declara que cremos também que Deus cura através dos meios da ciência médica. Então, nós não negligenciamos, né, a ciência médica, mas nós entendemos que ambas andam juntas, né, e ambas realmente podem realmente trazer saúde para as pessoas, tá bom? 15º artigo de fé. Esse artigo, você pode perceber que ele já está lá chegando na glorificação, que é a segunda vinda de Cristo. Cremos que o Senhor Jesus Cristo voltará outra vez, que nós, os que estivermos vivos na sua vinda, não precederemos aqueles que morreram em Cristo Jesus, mas que se permanecermos nele, seremos arrebatados com os santos, ressuscitados para encontrarmos o Senhor nos ares, de sorte que estaremos para sempre com o Senhor. Aguardamos esse momento, né? Maranata vem Jesus. Nós entendemos que ele vai voltar, né? Nós não sabemos o dia e nem a hora. Não nos compete conhecer tempos ou épocas reservadas para o Pai. Mas o que devemos fazer é a recomendação bíblica que nós devemos estar prontos ou preparados para encontrar com o nosso Deus. Ok? Então, 15º artigo de fé, segunda vinda de Cristo. 16º artigo de fé, nosso último artigo de fé, ressurreição, juízo e destino. Cremos na ressurreição dos mortos, que tanto os corpos dos justos como dos injustos serão ressuscitados e unidos com seus espíritos. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem feito o mal para a ressurreição da condenação. Isso é muito simples, nós já entendemos isso, então guarde. 16º artigo de fé, ressurreição, juízo e destino. Aqui falamos da ressurreição. Juízo. Cremos no juízo vindouro, no qual cada pessoa terá de comparecer diante de Deus para ser julgada segundo as suas obras nesta vida. Nós temos dois julgamentos para o crente e para o incrédulo. Temos o tribunal de Cristo e temos o trono branco.
Então, é muito importante você ter essa convicção de que haverá um juízo, e esse juízo estará realmente selando aquilo que as pessoas são. Cremos que uma vida gloriosa e eterna é assegurada a todos aqueles que creem em Jesus Cristo, nosso Senhor, para a salvação e o seguem obedientemente. E os que são impenitentes, impenitentes é que aqueles que não entregam suas vidas a Jesus, até o fim sofrerão eternamente aonde? No inferno, né? Infelizmente, a gente não pode levar a obrigatoriedade para as pessoas aceitarem a Jesus. Mesmo que nós desejemos isso, elas precisam voluntariamente entregarem suas vidas ao Senhor, tá ok? Pois bem, ok, ok, ok. Como faço para ver todo mundo aqui? Como faço para ver todo mundo, gente? Tem uma coisinha vermelha aí, pastor? Ah, tem, stop share, né? Obrigado aí, tá. Eu estou aprendendo, né? É, meus queridos irmãos, nós passamos aqui então por né, uma aula sobre os artigos de fé. Vale lembrar você que o que eu disse a vocês, tudo que eu falei está escrito aqui, tudo. Pois bem, nesse caso, vocês precisam guardar esses conceitos, né, de uma certa forma, no seu coração, para que você possa realmente chegar na hora da sua entrevista ou na hora da sua prova, aqueles que vão fazer pela primeira vez, e ter tranquilidade para responder algumas dessas questões. Nas entrevistas, voltando, preste atenção, tenha tranquilidade, fique tranquilo, porque o objetivo da junta de credenciais é ajudar você a crescer nesse aspecto sobre o ministério pastoral. Nós não queremos, em nenhum momento, prejudicar qualquer um que seja. Nós desejamos que todos possam aprender e possam aplicar. Conselho, para a gente ir para o final. Guarde versículos bíblicos sobre a primeira obra da graça, sobre a segunda obra da graça. Guarde versículos sobre santidade. Preste atenção. Nesse ano, eles vão começar a perguntar vários versículos sobre santidade. Então, tenta guardar no teu coração. Agora, lembrando, não responda porque nós queremos ouvir. Não responda, tipo assim, eu vou responder porque se eu responder o contrário, eles não vão entender. O que eu quero dizer com isso? É que se você tem uma crença em algum ponto diferente do que nós vimos agora, por exemplo, o manual, né? Vale a pena você conversar, trocar ideia, pode perguntar a mim ou a um outro pastor, ao seu próprio pastor, para que ele possa te ajudar a esclarecer sobre tal tópico, para que você possa responder não apenas para agradar os ouvidos dos entrevistadores, mas porque aquilo realmente faz parte do seu interior. E você realmente é alguém que conhece e sabe o que é a Igreja do Nazareno, porque você vive ela de dentro para fora, né? Porque nosso desejo é que vocês se tornem, né, aqueles que continuarão levando realmente avante o projeto da Igreja do Senhor Jesus até a volta dele, né? Então, eu queria que vocês soubessem que nós estamos desejosos de contribuir para que você vá para essas entrevistas e vá com tranquilidade e vá com segurança. E eu queria desafiar você realmente já começar a se preparar para a entrevista. Não deixe para se preparar na semana da sua entrevista, mas se prepare antecipadamente. Comece já. Se você quer conversar comigo, por favor, eu estou à sua disposição.
tá bom? Para poder ajudar no que eu puder a sua vida, né? Ali a sua estadia naquele momento que alguns chegam até suar, né? Né? Mas assim, entendemos que é um momento que você vai passar e vai vencer em nome de Jesus. Ok? Pois bem, meus queridos, eu não quero mais tomar o tempo de vocês. Como eu disse, eu não tenho, nós não podemos abrir aqui para perguntas, mas todos vocês têm o meu número de WhatsApp. Então, todos vocês podem mandar, se necessário for, alguma pergunta, alguma questão, alguma colocação. Você pode mandar para mim, que terei prazer em responder para você, né, e ajudar no que for necessário. Tá certo? Posso contar com vocês? Maravilha? Beleza? Então tá. Eu vou fazer uma oração final e vou agradecer, e aí vamos ligar os microfones e vamos nos despedir e que Deus abençoe o seu final de semana. Senhor, obrigado pelo dia especial que o Senhor tem nos dado. Obrigado por esse encontro com os queridos irmãos e irmãs, que eles possam ser fortalecidos na graça e no conhecimento do Senhor. Abençoa suas vidas, abençoa, Deus, os seus trabalhos na sua igreja, que, ó Deus, seja momentos preciosos. Usa os teus servos e os abençoe ricamente. Obrigado por essa reunião, que a próxima, ó Deus, eles serão informados, que eles possam se preparar para estar presentes, para que todos possam ali, ó Deus, ter uma comunhão e assim, ó Deus, realmente aprender mais um pouco sobre governo, né, e sobre a história da igreja, para a glória do teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Abre o seu microfone aí. Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém, Deus abençoe. Valeu, pastor. Obrigado, pastor. Amém. Valeu, Boa pastor. tarde pra Deus todos. abençoe. Deus grande. Deus abençoe, pastor. Qualquer dúvida, pode me procurar. Um Abençoe abraço. todos aí. Amém. Amém. Amém, pastorzão. Deus abençoe. Um Um abraço. abraço, queridos. Tchau, Falou, tchau. amigo. Tchau, pastor. Tchau, tchau.